Você já parou para pensar se tudo o que acontece na sua vida já estava escrito em algum lugar? Se as escolhas que você faz são realmente suas? Ou se, de alguma forma misteriosa, estão apenas cumprindo um plano que já existia antes mesmo do seu nascimento? Há momentos em que tudo parece se alinhar com perfeição, encontros inesperados, portas que se abrem no tempo certo, decisões que pareciam pequenas e mudaram o rumo de toda a sua história. Nesses instantes, é quase impossível não perguntar: será isso destino? Mas então você lembra das vezes em que sentiu que errou, que escolheu mal, que se desviou de algo bom por causa da própria vontade. E surge a dúvida: se há um destino, como explicar o livre-arbítrio? A Bíblia, que atravessa séculos carregando verdades que tocam a alma, fala de um Deus soberano que conhece o fim desde o começo. Um Deus que declara: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Um Deus que planeja, mas que também convida. O Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus antes mesmo de um deles existir. Isso soa como destino, uma narrativa já traçada, um propósito divino que antecede o tempo. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura também diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Um convite claro à escolha, um apelo à liberdade, uma responsabilidade colocada em suas mãos. Como conciliar essas duas verdades? Como pode existir um plano soberano e, ao mesmo tempo, uma liberdade real? A resposta não é simples, mas está profundamente enraizada no coração do mistério divino. Imagine sua vida como uma estrada cheia de bifurcações. Deus, como um Pai amoroso e onisciente, conhece todos os caminhos possíveis. Ele vê onde cada escolha pode levar. E mesmo respeitando a sua liberdade, Ele continua traçando rotas de volta, caminhos de redenção, atalhos de graça. Você não é um robô programado para obedecer. Você é uma alma viva, pensante, desejosa, capaz de amar. E o amor só é verdadeiro quando é livre. Deus não deseja servos mecânicos, mas filhos conscientes que escolhem caminhar com Ele. A ideia de destino bíblico não é fatalismo. Não é uma sentença imutável contra a qual você não pode lutar. É propósito, é direção. É a mão de um Criador que teceu a sua existência com significado e intenção, mas que te convida a participar ativamente da construção da sua própria história. Na Bíblia, vemos homens e mulheres sendo chamados para missões específicas. Moisés, Davi, Maria. Havia um plano, mas também havia resposta. Eles precisaram dizer sim, precisaram crer, precisaram se mover. E há aqueles que disseram não, que se afastaram, que escolheram outros caminhos. E mesmo assim, Deus não desistiu de seus planos. Ele redirecionou, reformou, restaurou, porque o propósito de Deus é maior que os desvios humanos. O apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que mesmo nas decisões erradas, mesmo nos tropeços e quedas, Deus continua operando, ajustando, transformando. O livre-arbítrio é o presente da dignidade humana. É o sopro de Deus em você que o torna mais que criatura, o torna parceiro de uma jornada sagrada. Mas o destino, quando guiado por Deus, é o dom do sentido. É a certeza de que a sua vida não é um acaso, mas uma história com direção. Há um equilíbrio profundo entre soberania divina e responsabilidade humana. É como uma dança misteriosa em que Deus conduz, mas você também precisa mover os pés. Quando você ora, você não está apenas falando com o céu. Você está participando do plano de Deus na terra. Está alinhando sua vontade à vontade dele. Está escolhendo livremente viver um propósito que é eterno. Talvez você tenha vivido achando que tudo está fora do seu controle. Ou talvez ache que tudo depende exclusivamente de você. Mas a verdade está entre os dois extremos.
Deus é soberano, mas Ele te chama à escolha. E essa escolha começa no mais íntimo do coração. Crer, confiar que há um propósito, que você não está aqui por acaso, que sua dor não é em vão, que suas alegrias têm um significado eterno, que cada passo pode ser guiado. A alma humana tem sede de sentido, e o destino bíblico é a resposta para essa sede. Ele não tira a sua liberdade, ele a eleva. Ele transforma decisões comuns em atos sagrados. Ele dá peso eterno às suas escolhas diárias. Você não precisa temer o futuro, porque mesmo que você não veja o caminho inteiro, aquele que escreveu seus dias caminha com você, e ele é bom. E se hoje você sente que se desviou, que está longe do plano original, saiba disso. Deus não te abandona no erro. Ele é o especialista em reescrever histórias. Ele sabe como transformar desvio em destino, ruína em propósito, silêncio em canção. Seu livre-arbítrio é uma dádiva, seu destino, um convite. E Deus, o grande autor, continua escrevendo com mãos de amor. Então, o que você vai escolher hoje? Aceitar o chamado, participar do plano e confiar que, mesmo nas sombras, o propósito dele permanece. O seu futuro não está preso. Ele está sendo tecido, entrelaçado com graça, conduzido por mãos que sabem exatamente onde você precisa chegar. Você pode descansar, porque no fim, quem caminha com Deus descobre que a jornada é tão sagrada quanto o destino.